está ficando cada vez mais claro que o Lula dobrou a aposta e que tem método nessa aposta, né? E que é um método que pode trazer consequências. Sim. Ontem você já alertava isso aqui para a gente aqui no meio-dia, Ale, que assim, não dá para considerar essa fala do Lula como uma gafe, né? Que existe de fato uma intenção do governo federal de demarcar posição. Sim. A questão é, a que preço, né, Ale? Exatamente. A posição do governo brasileiro, de novo, além de ser antiquada, como já foi dito, em termos ideológicos, é antiquada também em termos políticos. Por quê? Porque Lula estava acostumado a falar com uma franja ideológica do partido dele, de alguns apoiadores, e isso acabar virando um certo discurso oficial, o que a gente ainda vê reflexos numa velha imprensa, em gente que serve quase como assessoria de imprensa para o Lula. Hoje, por exemplo, eu vi um negócio vergonhoso de uma jornalista pegando um grupelho de meia dúzia de judeus dizendo comunidade judaica apoia o Lula. Aí você vai ver, 30 pessoas, entendeu? Enfim, então era uma coisa claramente fabricada, né? E é muito triste que tenha gente que se preste a esse papel. Mas, enfim, no mundo como a gente está vivendo hoje, num redesenho geopolítico totalmente diferente, a gente tem esse filtro que as pessoas fazem, que é um filtro moral muito claro, que é o seguinte: de que lado você está? Então, você tem debates que podem acontecer da seguinte forma. O Hamas atacou de uma maneira covarde, brutal, terrorista, abjeta, incivilizada, absurda, em 7 de outubro, Israel matando 1.200 pessoas. Né? É o pior crime contra judeus desde o Holocausto. Bom, o Brasil e algumas pessoas, mas a resposta foi desproporcional. Isso é um bordão. Isso não é uma discussão de mérito, entendeu? Aliás, o falecido Roberto Campos, que era um bom frasista, ele dizia isso, que o poder do slogan, a força do slogan é a força da meia-verdade. Né? Porque às vezes a meia-verdade você põe numa frase e fica parecendo que aquela frase vai ter um efeito, enfim, mas ela não está discutindo o mérito. Porque o que é uma resposta proporcional? Entendeu? Quer dizer, o Hamas estuprou várias moças judaicas ali naquele festival, por exemplo. É para fazer o quê? É para estuprar de volta palestinos? Quer dizer, é uma coisa que quando você põe a bola no chão e você vai tentar entrar no mérito da discussão, você vê que as pessoas nem fazem ideia do que quer dizer efetivamente essa, vamos dizer, lei do talião, onde olho por olho, dente por dente. Então, eles entraram aqui, mataram 1.200 pessoas, a gente vai lá, mata 1.200, é uma resposta proporcional. Isso é o fim da picada. Então, não há nada proporcional ao que o Hamas fez. Tá? A primeira coisa que você faz qual é a intenção do governo de Israel? Israel, por acaso, estava atacando a Palestina, estava atacando Gaza antes do 7 de outubro? Não. O tal do cessar-fogo que é pedido, o cessar-fogo existia até 7 de outubro. Ninguém estava atacando ninguém. Tirando, obviamente, que todo dia o Hamas ficava mandando míssil para Israel, ou seja, o Hamas já estava em guerra. Mas isso Israel estava administrando da maneira como sempre administrou. Ele tem o seu sistema de captação desses mísseis, um sistema de defesa antiaérea muito sofisticado, o mais sofisticado do mundo, provavelmente, que é o chamado Iron Dome, né? Quer dizer, o domo de ferro, onde computadores analisam a trajetória daqueles mísseis. Muitos deles caem em lugar nenhum, caem no deserto, caem na própria região de Gaza, como a gente já viu, mas eles conseguem administrar. No 7 de outubro mudou tudo. No 7 de outubro, esses caras invadiram o território soberano de Israel. Israel existe para proteger aquelas pessoas que foram perseguidas durante séculos. E eles conseguiram a aprovação em 47 e depois o início do país em 48 a ter um espaço onde esse lugar aqui é nosso, esse lugar aqui a gente vai proteger a nossa população. E não só de judeus, tá? 20% da população de Israel é de origem árabe, tá? Que esse é outro problema também que as pessoas têm dificuldade de imaginar. Mas, enfim,
Então, existe uma discussão que pode ser feita por especialistas em estratégia militar, em combate, desse tipo de combate, se morreu civil de mais ou de menos em Gaza. Ninguém aqui que eu conheça, pelo menos, está habilitado para ter essa discussão. Por quê? Porque, primeiro, é uma discussão muito técnica e complexa. Segundo, é uma discussão que depende de dados que hoje você não tem como auferir de uma maneira independente, de uma maneira confiável. O Lula ficar repetindo, e o PT, e essas pessoas ficarem repetindo que morreram 30 mil palestinos, segundo quem? Segundo o Hamas? Pelo amor de Deus. Entendeu? Quer dizer, isso é tão absurdo quanto na porta de Auschwitz estava escrito, como é que é, o trabalho liberta, né? E aí você acha que isso aqui é um campo de trabalho, as pessoas estão trabalhando para se libertar. Não, era Auschwitz, entendeu? Aquele slogan era um desses bordões, entendeu? Que não correspondiam à realidade. Então ninguém sabe quantas pessoas morreram até agora, ninguém faz ideia nem da ordem de grandeza, tá? Depois, a gente não sabe quantos desses são terroristas, são membros do Hamas. O Hamas é uma organização que tem muita gente, tem dezenas de milhares de pessoas que trabalham lá como esses homens-bomba, terroristas do Hamas. Como acontece aqui no Brasil, você tem muita gente do PCC, você tem muita gente do Comando Vermelho, você tem muita gente nas milícias, entendeu? Essas organizações criminosas são grandes, tem muita gente. Então, num confronto direto, vai morrer muita gente. Quantas dessas pessoas são civis? Não sei. Vamos saber um dia. Hoje, ninguém sabe. Depois, quantas dessas mortes seriam evitáveis? É uma outra discussão. Agora, alguém tem dúvida? E esse que é o ponto do antissemitismo, para fechar esse primeiro comentário. Alguém tem dúvida que Israel não está fazendo o que pode para preservar a vida dos civis palestinos nesse confronto? Morreu 1, 2, 5, 10, 15, 20, não sei. E qualquer morte é uma tragédia, ninguém está comemorando morte. Mas a comparação do Hamas, que de propósito matou os civis, numa quantidade enorme, torturou, sequestrou, estuprou e matou de propósito. O Hamas que usa de propósito hospitais para transformar em bunker para ações terroristas. O Hamas que usa pessoas como escudo humano. Não há qualquer tipo de comparação com uma nação democrática como Israel, livre, com todas as instituições funcionando e que está numa luta para se proteger e está indo atrás dos monstros que perpetraram aqueles ataques em 7 de outubro e, se tudo der certo, torço muito por isso, eles sejam eliminados da face da terra, para que se possa aí se tentar um novo recomeço ali na região, com espaço, obviamente, para palestinos, para pessoas de todas as origens ali na região, mas de uma convivência pacífica. Tá? Enquanto tiver grupos terroristas que negam a Israel o direito de existir e que fazem esse tipo de ação, ali é uma região de conflito, é uma região de guerra, onde vai morrer gente, infelizmente vai morrer civil, mas eu confio que, até porque Israel nunca deu nenhuma prova em contrário, que Israel faz o possível, o que está ao seu alcance para não ter uma única morte evitável de civil ali naquela região. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto importante que a gente tem que deixar claro, para a gente entender também o tamanho da ofensa que foi feita pelo Brasil, pelo seu presidente, numa corte internacional, e onde Israel teve a reação cabível de colocar o presidente do Brasil, do mesmo país, do Oswaldo Aranha, que presidiu lá a sessão que criou o Estado de Israel, um país que sempre foi amigo de Israel. A gente tem o presidente da República como persona não grata de Israel e aplaudido pelo Hamas. Agora, Ale, só para a gente encerrar, porque temos ainda muito jornal pela frente, e daqui a pouco entra o Wesley Oliveira para falar lá do Senado sobre o projeto da saidinha, tem um detalhe que hoje à noite, aqui por volta das 20 horas, 21, 20 horas, chega o Antony Blinken, né? Que é o secretário lá dos Estados Unidos, né? Que ele é judeu, então
o governo Lula ainda vai ter que lidar com essa, digamos, com essa gafe diplomática, né? Com esse constrangimento diplomático, porque com certeza o Blinken vai tocar nesse assunto. Então não dá simplesmente para o governo brasileiro imaginar, não, é uma questão interna corporis e aí o resto do mundo que ignore isso. Não é bem assim. Não dá simplesmente para o Lula imaginar que vai falar alguma coisa, né, e sair dessa como pacifista, não é, Ale? O Brasil já tem uma dívida impagável com esse governo americano, do Joe Biden, porque eles ajudaram a impedir um golpe de Estado bolsonarista. A gente sabe disso e as investigações vão mostrar isso cada vez mais. O governo Biden se empenhou ali no ano 2021, 2022, pelo menos 6 reuniões de representantes do governo Biden com o alto escalão das Forças Armadas do Brasil. O governo americano deixou claro que não tinha espaço para golpe de Estado no Brasil. E se você for pegar um fator isolado, são vários, mas o fator isolado que pode ter sido determinante para não ter tido um golpe de Estado no Brasil foi a posição clara, explícita e dita para as Forças Armadas brasileiras que os Estados Unidos seriam contra. Pois bem, agora, qual vai ser a postura do governo americano? O governo americano apoia abertamente Israel, está do lado de Israel, palmas para eles, inclusive, está tendo uma postura que para o Joe Biden é uma postura impopular. Esse ano é um ano de eleição nos Estados Unidos e você tem muitos jovens, geração Z, muita gente formada na universidade do TikTok, que está completamente pirada com propaganda feita pela essa turma, se diz pró-Palestina, né? Mas na verdade é uma turma anti-americana, anti-ocidente, blá blá blá. Então, assim, Biden, ele nessa base eleitoral, ele perde muito voto, mas ele está tendo uma postura que eu considero muito digna de colocar os Estados Unidos ao lado de Israel, mesmo não tendo uma afinidade ideológica com o Netanyahu. Netanyahu é um conservador, é um homem de direita. O Biden e o Partido Democrata hoje estão cada vez mais à esquerda, mas ele entendeu que o que está em jogo ali não é esquerda e direita, não é ideologia. O que está em jogo ali é uma questão de mérito de uma nação amiga dos Estados Unidos, amiga do Ocidente, democrática, que foi atacada por um grupo bárbaro terrorista e que merece arcar com as consequências do seu ataque. Então, assim, o que o Blinken, que é judeu, ou seja, muito bem lembrado por você, ele tem no coração ainda mais fortemente essa questão envolvida, o que ele vai dizer para o governo brasileiro, a gente não sabe. Agora, me parece que o governo Lula, que tem muito anti-americano, ali daquela velha guarda antiga, da diplomacia, da turma do Celso Amorim, que esse pessoal meio que sabe o que vai acontecer e talvez dê os ombros. O que está acontecendo hoje, e aí uma crítica ao Biden, que em alguns momentos se mostra fraco, com pouca firmeza, você tem um problema no mundo que é os piores atores da política externa global não estão temendo os Estados Unidos no bom sentido. Então, a Rússia, quando mata Alexei Navalny, ela está rindo da cara dos Estados Unidos e do Biden. O Biden, explicitamente, quando o Navalny foi preso, ele falou, Putin, de sua responsabilidade a vida do Navalny na prisão, e nós vamos ficar de olho para ver como é que você vai tratar ele. O que o Putin fez? Provavelmente mandou matar o sujeito dentro da prisão. Ou seja, ele riu da cara do Biden. Entendeu? Então, você tem hoje alguns atores, como Rússia, como China, aquele lado ali do mundo, e agora também, né, Oriente Médio, e infelizmente o Brasil está nessa. A gente tem, mesmo os Estados Unidos tendo uma postura ideológica correta e uma postura política correta nesse episódio, não é um governo que inspire um certo temor nesses ditadores, nesses autoritários, a ponto de falar, não vou fazer isso, porque isso vai gerar consequências com os Estados Unidos. Isso não está acontecendo, o Irã não está nem aí. Então, assim, esse é o problema, e nós vamos ver se por acaso tiver uma troca de governo nos Estados Unidos, tudo leva a crer que a eleição esse ano, se o Biden não abrir mão, há uma pressão para ele abrir mão, mas eu acho que ele não vai abrir mão, vai ser, de certa forma, um rematch, né? Quer dizer, você vai ter uma... não está me faltando a palavra agora, mas assim,
uma nova disputa entre Biden e Trump. Se o Trump eventualmente vencer, a partir do ano que vem você pode ter uma América talvez mais problemática em termos de discurso, mas talvez mais efetiva em termos de ação.